Dr. Michael McKee participou hoje virtualmente de seu primeiro julgamento em Ohio. Ele é o cirurgião vascular preso mais de uma semana, após supostamente dirigir por horas até Ohio, atravessando fronteiras estaduais. Depois, teria invadido a casa da ex-esposa e do marido, matando ambos a tiros durante a noite. Isso foi relatado hoje no tribunal. Quais serão os próximos passos neste caso de duplo assassinato? Acompanhamos pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. O Dr. Michael David McKee fez uma breve aparição no tribunal hoje e conseguimos vê-lo pela primeira vez desde então. Ele foi levado a Ohio, acusado de matar sua ex-esposa e o marido dela em 30 de dezembro. McKee apareceu hoje por videoconferência da prisão para sua acusação em Columbus, Ohio. A audiência durou poucos minutos. McKee, acusado de 4 homicídios qualificados e uma invasão qualificada, ficou de pé sem demonstrar emoção ou comentar sobre a prisão. Ele também é acusado de usar silenciador nos assassinatos de Spencer e Monique Tepe. Em breve, trarei novidades sobre o que o advogado de McKee disse no tribunal hoje. Esta é Diane Menashe, advogada de Columbus, que defenderá o Dr. Michael McKee. Se ela parece familiar, é porque já participou deste programa várias vezes, compartilhando sua experiência jurídica em casos sem envolvimento próprio. Ela já participou de outros programas do Law and Crime. Ela é uma advogada respeitada e destaque em Ohio, já lidou com casos importantes. E, na verdade, não é a primeira vez que ela enfrenta um caso de destaque envolvendo um médico de Ohio acusado de assassinato. O outro caso é bem diferente do Dr. Michael McKee. Estas fotos são de 19, quando ela defendeu. O médico William Hussel foi acusado de prescrever grandes quantidades de fentanil a pacientes e inicialmente respondia por 5 homicídios. 11 acusações foram retiradas antes do julgamento, mas ele ainda enfrentava 14. E em 2022, um júri declarou Hussel inocente dessas 14 acusações de homicídio. Menashe, porém, novamente, é um caso muito diferente, um tipo de luta muito diferente que ela vai enfrentar, envolvendo o Dr. Michael McKee e do que ele está sendo acusado agora. McKee, cujo passado investigamos bastante nas últimas semanas, foi casado com Monique Tepe. Ela se chamava Sabatersky, antes de casar, aos 15 anos. Foi um casamento breve. Menos de 2 anos após a cerimônia, eles se divorciaram. Já estavam separados meses antes do caso chegar aos tribunais em 17. Documentos mostram que Monique havia deixado McKee mais de 6 meses antes de ela entrar com o pedido para acabar com esse casamento. Ela voltou para Ohio, sua terra natal, enquanto ele ficou na Virgínia fazendo residência em cirurgia. Monique obteve o divórcio por incompatibilidade. Eles se mudaram para a Virgínia após o casamento, pois McKee continuaria seus estudos em uma residência médica em Roanoke. No divórcio, McKee ficou com a casa e Monique voltou para Ohio. Ao analisarmos o caso, antes mesmo da prisão de McKee, já sabíamos que Monique tinha sido casada antes. Quando você olha para o caso do divórcio, pelo menos pelos arquivos online, tudo parecia relativamente amigável. E no que diz respeito a como os divórcios podem ser e o quão complicados eles podem ficar, no papel, esse parecia ter acontecido de forma relativamente rápida e tranquila, de novo, considerando como os divórcios podem ser. Claro, a papelada só revela até certo ponto o que realmente ocorria em um casamento. Agora, sabemos que acredita-se que o casamento, até certo ponto, pelo que ouvimos da polícia, teve pelo menos algum papel no que eles acreditam ter acontecido com Spencer e Monique Tepe. Quando a polícia deu entrevista, disse que via os assassinatos como violência doméstica. Pessoal, quero falar sério rapidinho, porque dívida de cartão de crédito é algo com que muitas pessoas estão lidando. Nunca deveria ser algo comum, mas é algo que pode parecer uma armadilha. O patrocinador de hoje, PDS Debt, ajuda as pessoas a reagirem, seja com cartões de crédito, empréstimos pessoais ou contas médicas. A PDS Debt tem opções personalizadas para te ajudar a quitar suas dívidas mais rápido. Não exigem pontuação mínima de crédito e tem classificação a mais
no Better Business Bureau. Sabemos que a dívida de cartão de crédito é um problema e muitos buscam solução. Esta pode ser a resposta, pois é seu dinheiro e futuro. Não deixe o sistema decidir por você. Você está a segundos de ficar livre das dívidas. Faça sua avaliação gratuita e encontre a melhor opção para você agora mesmo em pdsdebt.com/OTC, que é pdsdebt.com/OTC, pdsdebt.com/OTC. Familiares do Stepp revelaram que Maqui foi verbalmente abusivo com Monique no casamento. Aqui está Rob Misla, cunhado de Spencer Tepp, que falou isso para Angela Levy, no Law and Crime. Conhecemos Monique em 2018, quando Spencer a apresentou para nós pela primeira vez, mas tínhamos quase certeza por causa do que a própria Monique nos contou sobre ela. Ela nunca o chamava pelo nome, só se referia a ele como seu ex-marido e falava o quanto ele era um monstro, para ser sincero, emocionalmente abusivo e ameaçador. E, sabe, ela fez tudo o que pôde para se livrar daquela situação, conheceu Spencer e viveu uma vida muito feliz. Mas eu não posso falar pela Monique, mas sei que isso a mudou como pessoa e talvez isso sempre tenha ficado no fundo da mente dela. Eu não sei. Não está claro qual era a visão de Maqui sobre o relacionamento. Ele não falou, desde sua prisão, sobre como era seu casamento. Mas uma mulher que disse que já namorou Maqui veio a público recentemente no TikTok. A postagem dela foi deletada, então vamos respeitar sua privacidade. Tentamos contato para comentário, mas não houve retorno. Nessa postagem no TikTok, ela compartilhou fotos com Maqui como prova do relacionamento, dizendo que começou quando tinha 17 anos. Do final daquele ano até grande parte de 2018, Maqui chegou a conhecer a família dela. Na postagem dela, ela afirma que eles se conheceram na residência porque ela também estava na área médica em 2017 e teria sido logo após o divórcio de Maqui com Monique. Ela disse que o que Maqui contou para ela sobre o divórcio foi que ele era, na verdade, meio que a vítima, que ele chegou em casa um dia e Monique tinha ido embora. Ela mesma tinha sumido. Ela tinha levado o cachorro. E foi isso. Ele ficou chocado com o ocorrido, independentemente da verdade sobre o fim do casamento. A polícia de Columbus reafirmou que o ocorrido em 30 de dezembro de 25 com os Tepps foi violência doméstica. Técnico da polícia de Columbus, O7. Sim, eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de um indivíduo em sua residência. Essa história é de muitas maneiras tão horrível e tão difícil de compreender. Por um lado, é porque Monique e Spencer Tepp eram um casal muito querido por muitos. Eles não eram só amigos de muitos, mas também pais de 2 crianças de 4 e 1 ano. Crianças que crescerão sem os pais devido ao ocorrido. Mas também, o que é difícil de compreender é o quão chocante é que algo assim possa acontecer. Quero dizer, quando você ouviu a primeira ligação do chefe do Spencer por volta das 9 da manhã em dezembro, no dia 30, o atendente duvida que seja mais do que um simples caso de desaparecimento. Spencer, que trabalhava comigo, não veio hoje e não conseguimos contato com ele ou sua família. Ele não apareceu para trabalhar. Correto? Ok, ele tem problemas de saúde? Não, ele sempre foi confiável. Não conseguimos contato com ele, esposa, família ou qualquer morador daquela casa. Estou na Flórida, sou o dono e meus funcionários disseram que ele, responsável pelo escritório, não estava no trabalho. Spencer Tepp era dentista recentemente. 2 Gollum, da Believe Off, e essa história começou no dia 30. Quando Tepp faltou ao trabalho, seus colegas ficaram muito preocupados, pois ele sempre comparecia. Então eles acabaram ligando para o chefe do Spencer, que disse que ele estava de férias na Flórida. Isso era incomum para Spencer, que não avisou sobre sua ausência no escritório. O pior foi que ninguém conseguia contato com Monique também. Qual é a emergência, polícia ou médica?
Acho que ambos. Não sei, eu estou cansado de falar. Nós recebemos uma chamada aí, eles bateram na porta da frente e na dos fundos várias vezes e ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Ouço crianças lá dentro e acho que uma gritou, mas não conseguimos entrar agora. Não sei se devo arrombar a porta, só entrar na casa ou outra coisa. Você estava fora quando a polícia chegou? Eu não estava, acabei de chegar aqui faz uns 5 minutos. Vamos devolvê-lo para você. Parte do motivo pelo qual o atendente parecia incerto se esse caso era algo além de uma rotina é porque o policial enviado para checar o bem-estar do Stepp foi inicialmente à casa errada. Vídeo da câmera corporal, divulgado pela polícia de Columbus, mostra o policial em uma casa a alguns quarteirões do local correto. Então, por volta das 10 horas da manhã do dia 30 de dezembro, mais de uma hora depois que o chefe de Spencer fez aquela ligação inicial para o 911. Um amigo do Stepp foi até a casa deles preocupado e, segundo a polícia, entrou e subiu as escadas. As duas crianças, de 4 e 1 ano, foram encontradas ilesas e estão com a família. Então esse amigo viu, no segundo andar, o corpo de Spencer Tepe. O chefe está ausente há 3 horas e não conseguimos contato. Estamos no local e ouvimos algo. Falei com alguém aí. Só estou vendo se alguém ligou. A polícia informou que Spencer e Monique foram baleados várias vezes. Detetives recolheram cápsulas no local, mas o suspeito fugiu. A investigação ainda estava no início. Soube-se de uma câmera da polícia perto da casa do Stepp, mas não se sabe se ela ajudou na apuração. A polícia pediu vídeos de câmeras residenciais, pois acredita que Spencer e Monique foram mortos nesse período. Eles pediram ao público vídeos feitos entre 2 horas e 5 horas da manhã de 30 de dezembro, e é aqui que a polícia parece ter tido um avanço importante no caso. Uma câmera Nest flagrou um homem de roupas escuras andando no beco atrás da casa de Spencer e Monique na mesma noite em que foram mortos. Era uma pessoa de interesse, segundo a polícia. Uma pessoa com um jeito de andar bem peculiar que estava olhando para longe da câmera. Agora, era o assassino ou só alguém voltando do bar à noite? No ano novo, a temperatura estava por volta de 20 graus. Em janeiro, a polícia prendeu alguém causando choque. Um homem foi detido supostamente em um Chick-fil-A no condado de Winnebago, Illinois, a mais de 7 horas de Columbus. E esse suspeito era o Dr. Michael David McKee, ex-marido de Monique. Segundo a polícia, ele foi preso perto do seu local de trabalho. Ele trabalhava em um centro médico em Rockford, Illinois, que fica a cerca de 1h30 a oeste de Chicago. Esse foi um ataque relacionado à violência doméstica. Como sabemos, McKee é o ex-marido de Monique Tepe. O veículo do suspeito foi registrado pelas câmeras do bairro, chegando antes e saindo após os assassinatos. Os detetives ligaram o veículo a McKee. O veículo foi achado em Rockford, Illinois, com evidências de que McKee o possuía antes e após os homicídios. Também podemos dizer que várias armas foram retiradas da propriedade de McKee. E há uma ligação preliminar do nosso NIBIM com uma das armas que a conecta aos homicídios. Estamos reunindo o passado de McKee desde sua prisão. Ele cresceu em Zanesville, Ohio, cidade de cerca de 25 mil habitantes, a 1 hora a leste de Columbus. No post deletado do TikTok, a mulher que disse ter namorado McKee afirmou que ele contou ser adotado. Outra pessoa que cresceu com McKee também me disse isso. Registros de adoção não são públicos, então não podem ser pesquisados. No momento, só há relatos sobre a vida familiar de McKee. Se for verdade, não sabemos quais são as circunstâncias em torno da criação dele e por que ele foi colocado para adoção, nem quando isso aconteceu. Vamos ver o que vai surgir conforme esse caso continua agora. Fomos informados por pessoas que se lembram dele que o que torna tudo isso tão chocante é que ele era incrivelmente inteligente, mesmo sendo um pouco socialmente desajeitado. Estamos falando de alguém que se formou no topo da turma, foi bolsista nacional de mérito, até menção honrosa estadual no futebol americano. Ele tinha muita coisa a seu favor do ponto de vista do currículo. Ele saiu de Zanesville para Columbus para estudar na Ohio State. Era calouro, por volta de 2006 se formou na graduação lá.
e depois se formou na Faculdade de Medicina da Ohio State em 2014. E claro, ele conhece Monique Sabaturski no caminho. Achamos fotos deles no Facebook de 2013, provavelmente quando namoravam. Agora, McKee parece ter excluído um perfil do Facebook e não está claro quando ele saiu da internet. McKee viveu na Virgínia dos 15 aos 20 anos devido àquela residência e se divorciou de Monique em 2017. Após isso, relataram que ele fez especialização cirúrgica em 2022 em Maryland. Você pode ver, para ser cirurgião vascular, médico que atua com veias e artérias. Leva muitos anos de estudo, aproximadamente anos, para chegar ao ponto de realmente se tornar um cirurgião. Mas parece que depois daquela especialização em 2022, é aqui que as coisas, pelo menos pelo que conseguimos descobrir, começam a ficar confusas sobre exatamente onde McKee esteve e o que ele estava fazendo. Ele possui licenças cirúrgicas ativas em Illinois, onde morava ao ser preso, e na Califórnia, mas não se sabe se chegou a viver lá. Você não precisa morar nesse estado para ter uma licença para ser cirurgião lá. Agora, sabemos que ele morou em Las Vegas, e é aqui que o histórico impecável, o perfil impecável no LinkedIn, por assim dizer, de Michael McKee, começa a ficar um pouco duvidoso. Há um processo por negligência médica contra Michael McKee, aberto em 2024, relacionado a um procedimento de 2023. Um paciente relatou que um catéter foi inserido de forma incorreta e que quebrou, deixando um pedaço de mais de 20 centímetros em seu corpo. Agora, Michael McKee não realizou o procedimento, mas foi citado no processo por ser responsável pelo treinamento do funcionário que o fez. A situação ficou suspeita quando a empresa contratada para entregar os documentos e a petição alterada tentou localizá-lo. Nos documentos do tribunal em Las Vegas, são registradas 9 tentativas de pessoas tentando entregar documentos a Michael McKee. Eles não conseguiram enviar os documentos e precisavam entregá-los pessoalmente, mas não achavam o cara. Isso começou em setembro do ano passado, cerca de 3 meses antes dele, supostamente, matar Monique e Spencer Tapp em setembro. No dia 30, o homem tentou entregar documentos no endereço de McKee por volta de 7h30, mas não obteve resposta e estava tudo silencioso. No dia seguinte, essa pessoa retorna com os documentos às 7h45. Desta vez, ela relata que parecia haver alguém em casa. Abre aspas. Ouvi a TV. Quando bati, a TV foi desligada, toquei a campainha e bati várias vezes sem resposta, diz o registro. 8 dias depois, em 9 de outubro, uma anotação diz que eles falaram com o Dr. Pedro Caravella, da Las Vegas Surgical Associates, grupo cirúrgico onde Michael David McKee supostamente trabalhava. Essa parte realmente chocou, pois o colega de trabalho dele disse, abre aspas, ele disse que não faz ideia de onde o Dr. Miguel McKee está agora. Disse que ele simplesmente desapareceu agora. Miguel McKee não era apenas um funcionário de baixo escalão desse grupo médico. Esse homem era um cirurgião vascular e, de acordo com as pessoas do consultório, ele simplesmente sumiu. E o advogado, que entrou com esse processo, falou à WSU Issues, uma emissora de TV em Columbus, e disse que acredita que o endereço que o grupo cirúrgico forneceu para eles de Miguel McKee não era um endereço verdadeiro. Eles chamam essa situação de incrivelmente única e também disseram que, se você tivesse que escolher uma profissão médica para alguém ser acusado dos crimes que Miguel McKee está sendo acusado, um cirurgião vascular é uma das últimas pessoas que você esperaria que fosse acusado de um duplo homicídio. Voltando às tentativas de contato com Miguel McKee, mais tarde, o oficial de justiça retorna ao endereço informado de McKee. Mais uma vez, ninguém estava em casa. Segundo o documento, a licença médica de McKee para Nevada venceu em junho de 1925. Eles acharam outro endereço em Vegas, mas ao irem lá em 20 de outubro de 25, uma mulher atendeu, disse que McKee não morava ali e não o conhecia. Depois, McKee foi para Chicago e começou a trabalhar em um centro médico em Rockford. O grupo USF St. Anthony
informou à mídia local que coopera com a investigação. Ainda há dúvidas sobre o trabalho e a frequência com que Michael McKee atuou antes de ser preso. Não se sabe se esse grupo médico sabia do processo por negligência envolvendo McKee. A polícia afirma que, entre 29 e 30 de dezembro, Michael McKee dirigiu de Rockford a Columbus, viagem de cerca de 7 horas. Ele desce do carro, invade a casa de Monique Spencer Tepp e atira várias vezes no casal no quarto deles, no segundo andar. Em seguida, ele volta para o veículo e dirige de volta para Illinois. A polícia rastreia a pessoa de interesse até o carro, vista no beco, na hora em que Spencer e Monique foram mortos. A polícia diz que acredita que a pessoa de interesse é, de fato, o Dr. McKee. O carro em que a pessoa de interesse estava era registrado em nome de McKee. Dizem que o carro chegou a Columbus pouco antes dos assassinatos e partiu logo depois. McKee foi preso em janeiro e compareceu ao tribunal na semana passada, renunciando ao direito à extradição para que as autoridades de Ohio pudessem levá-lo de volta ao estado de Buckeye. Isso preparou o cenário para sexta-feira, quando McKee participou da audiência por videoconferência no Tribunal de Apelações Comuns. Ele ficou em uma sala na cadeia e ouviu enquanto seu caso era apresentado ao tribunal. E, novamente, foi muito breve. Aqui está. Boa tarde, meritíssimo. Stephen Schott, Dan Lander e Sheila pelo Estado, no caso o Estado de Ohio versus Michael McKee, caso 6, CR 253. São 5 acusações, 4 de homicídio qualificado e 1 de roubo qualificado, crime de primeiro grau. Cada acusação inclui a especificação de arma de fogo de 3 e 6 anos. Obrigado, cancelado, por favor, apresente-se. Obrigada, meritíssimo. Diane Manache por Michael McKee. Com relação às acusações, reconhecemos o recebimento, dispensamos a leitura e, por favor, declaramos inocência em todas as acusações contidas no processo. Também dispensamos a fiança neste momento, embora certamente reservemos o direito de levantar essa questão em data posterior. O formulário de declaração de inocência foi preenchido e assinado em nome do meu cliente. Nada mais. Obrigado, advogado. Assinei a declaração de inocência e o formulário de fiança que foi dispensada. Mais alguma coisa? Obrigado. Obrigada, meritíssima. Obrigada. O advogado de McKee afirmou que ele se declarou inocente e não pediu fiança na audiência. Para comentar o caso, está aqui Sky Lázaro, advogado de defesa criminal. É um prazer tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Casos de grande repercussão costumam começar com um mistério e, de repente, surge um suspeito. Agora ele está em Ohio e enfrentará essas acusações muito graves em sua defesa. Nesse momento, o que exatamente um advogado de defesa criminal está fazendo? Sabendo disso, se isso fosse a julgamento, quero dizer, provavelmente só aconteceria daqui a alguns anos. Ainda falta para o julgamento. Um grande júri já analisou parte das evidências e fez uma acusação formal. Esta primeira audiência deve ser apenas para a apresentação das declarações. O advogado dele está identificando com quem precisa falar, provavelmente montando uma equipe de investigadores ou trazendo outros advogados, apenas se preparando para o caso. Eles podem ter recebido algumas provas iniciais fornecidas pelo escritório do promotor. Pode ser que isso ainda aconteça, mas na verdade você está preparando a base para começar. Quais são as iniciais? Michael McKee é inocente até prova em contrário, mas enfrenta acusações sérias. Nós só ouvimos o lado da polícia. E o que eles dizem, eles têm algo que, segundo eles, liga ele ao que aconteceu com Monique e Spencer Tepp. Como são essas conversas? Tipo, aquelas conversas iniciais quando você assume um cliente assim, e é só você e ele na sala, e você está tentando entender o que aconteceu. É importante criar uma relação com o cliente antes de abordar o assunto, como perguntar: "Ei, o que aconteceu aqui?" Ou "Isso aconteceu?" Ou mesmo se você vai perguntar para sua cliente: "Isso aconteceu?" Sabe, de verdade? O que você está fazendo é construir uma relação com a cliente, sabe? Ela está ali. A advogada contratada por ele é particular. Então, sabe, alguém da família, ou pelo menos alguém entrou em contato com você e se ofereceu, sabe, para pagar seus honorários para assumir o caso. Mas ainda existe um nível de confiança que precisa ser construído entre, sabe, uma advogada e uma cliente.
seja uma defensora pública nomeada ou uma advogada contratada de forma particular. Sua cliente realmente precisa haver muita confiança ali, sua cliente precisa confiar em você para tomar as decisões certas, para que vocês não passem o caso inteiro brigando. Essas conversas iniciais focam mais na pessoa do que no caso. Esse é um caso de homicídio, ele provavelmente não terá fiança e podem pedir detenção. Ela provavelmente está coletando dados biográficos, mas foca em criar um relacionamento. O que entra na decisão, como advogado de defesa criminal, de perguntar ou não: você fez isso? Acho que isso é uma preferência pessoal dos advogados e do momento em que querem fazer a pergunta. A última coisa que você quer fazer antes de saber qualquer coisa sobre o caso, ou de ter acesso aos relatórios policiais, à investigação ou qualquer coisa assim, é fazer perguntas demais. E o motivo é que você não quer se colocar em uma posição em que tenha que sair do caso por conflito de interesses. Se você faz muitas perguntas ao cliente, as pessoas se assustam no começo. E elas podem não te contar toda a história ou, sabe, podem achar que estão se protegendo ao te contar uma versão diferente da história. Quando você descobre algo impossível de ignorar, isso pode te prejudicar na representação da pessoa e até impedir sua continuidade no caso. Porque essa é uma das perguntas que eu sei, que eu recebo, que as pessoas fazem, tipo: ok, então você está sentado na sala com alguém? E não estou falando especificamente de Michael McKee. Vamos falar sobre as provas que a polícia diz ter neste momento. Mas, de modo geral, se um cliente dissesse que fez aquilo, como isso te afeta como advogado na hora de defender essa pessoa? Se eles confessaram para você e disseram que realmente cometeram o crime do qual são acusados, advogados não podem induzir falso testemunho. Se o cliente confessa, eu fiz isso, ainda assim pode ser representado. Isso não impede você de contestar provas do Estado, questionar supressão ou fazer o melhor por eles. O que você não pode fazer é colocá-los no banco das testemunhas e deixá-los sentar lá e dizer, eu não fiz isso. Esse é o efeito que isso tem. Você só precisa ter cuidado com a forma como vai prosseguir no caso para garantir que ainda está cumprindo com seus deveres éticos perante o tribunal. sim, e de novo, não sabemos como foram as conversas com Michael McKee. E até vermos todas as provas apresentadas pelos dois lados, vamos ver qual vai ser a defesa dele. Agora, ouvimos a polícia e parece que, através das câmeras de vídeo e depois do registro do veículo, para. Depois dizem que algumas armas achadas na casa dele têm ligação preliminar com a cena do crime. Parece ser esse o caso que as autoridades estão apresentando, além do fato de que ele já foi casado com Monique Tepe. O que chama a sua atenção, neste momento, sobre o caso que a defesa de Michael McKee vai ter que enfrentar. Conforme isso continua, o que surgir sobre o relacionamento deles será importante. Se isso foi algo impulsivo, se ele a perseguiu, se ele a seguiu ou qualquer coisa desse tipo, acho que isso é o mais difícil de superar ao longo dos anos. Sei que eles têm evidências balísticas preliminares que batem com as armas. Hoje em dia há muitos depoimentos de especialistas sobre isso e não é exatamente como gostaríamos de acreditar. Assistindo a programas de TV sobre combinar cartuchos de bala com crimes e coisas assim. A parte mais difícil será se for realmente ele e o carro das imagens de vigilância. Afinal, por que estaria lá sem um bom motivo? Não é perto da casa ou do trabalho dele, nada assim. Mas parece encaixar na linha do tempo, pelo que dizem inicialmente. Então, acho que quando você é advogada de defesa, esse é o ponto mais difícil que você vai ter que superar. Sabe, era ele no carro? Aquele carro era dele? Por que ele foi lá? Essas coisas... exatamente, especialmente se você sabe disso. A polícia rastreou o veículo até Rockford, Illinois. Sei que ele morava em Chicago, mas essas são perguntas que um júri vai querer respostas se chegarmos a esse ponto. Outra parte disso também, e você sabe, a defesa criminal, como você sabe, é um trabalho difícil, mas é por isso que pessoas boas fazem isso. Você tem que ser realmente habilidoso nisso. E eu só penso nos Tepis. Eles tinham essa imagem pública, eram incrivelmente queridos, eram amados, eram ótimos pais. E quando você vai, como advogado de defesa criminal,
Como você lida com isso? Diante disso, se fosse uma história, eles seriam vistos como protagonistas pelo público. E então, você está defendendo alguém que, nesse momento, é acusado de ser claramente o antagonista. Tipo, como você lida com essa dinâmica no tribunal sem fazer isso de uma forma que você sabe? Sei que estamos adiantando anos ao falar de julgamento com júri, mas irritar o júri ao questionar a credibilidade das vítimas desse crime. E eu acho que isso é algo que você precisa levar em consideração desde o começo, pois isso basicamente define o tom de como você conduz o caso, lida com a imprensa ou com o que coloca na seção de fatos. Eles eram muito queridos, foi um crime trágico e os 2 filhos estavam presentes. Quero dizer, não tem como ficar muito pior em termos de uma história de vítimas muito comovente, sabe? E isso faz com que o público, faz com que seja muito fácil odiar o seu cliente. Então você tem que ser muito, muito cuidadosa para realmente evitar qualquer coisa que possa, sabe, de alguma forma ser desrespeitosa ou algo assim em relação a essas pessoas. Pode ser que surja algo na fase de descoberta, pois esses casos às vezes tomam rumos inesperados, principalmente do nada. Todos esses anos depois, sabe, vai saber o que realmente vamos, sabe, o que realmente vai ser encontrado e talvez isso mude as coisas. Mas eu acho que inicialmente, e especialmente no julgamento, você tem que ter muito cuidado para não atacar as vítimas nesses casos ou as famílias das vítimas. O júri pode te odiar só por isso. Por isso, foque apenas em as autoridades fizeram o trabalho certo? Sabe? Todo mundo fez tudo certinho, conferiu cada detalhe, não teve nenhum erro, sabe? Se teve algum erro ou algum relatório que está faltando. Você insiste nessas coisas durante toda a defesa e o julgamento e evita ao máximo, sabe, dar qualquer simpatia extra para as vítimas. De verdade. E quero dizer, é uma corda bamba, bem apertada, que você tem que atravessar nessa situação. Em casos de grande repercussão como este, com ampla publicidade em programas de crimes reais e na mídia nacional. Como você lida com isso a longo prazo e se pretende fazer uma declaração à mídia? Mas quando você está defendendo um cliente que está no centro de casos como esse, como você lida com a atenção da mídia? E isso vai durar por muito tempo. Sabe, muitos advogados têm abordagens diferentes em relação a isso, acho que depende um pouco do caso. Quero dizer, enquanto assistimos ao julgamento da Karen Read, sabe, acho que as interações deles com a mídia provavelmente ajudaram ao longo dos 2 julgamentos nesse caso. Então, acho que realmente depende. Acho que, inicialmente, você precisa ser muito cuidadosa com o que diz publicamente, sabe? Em um caso como esse, porque a última coisa que você quer é ter que voltar atrás em alguma coisa que disse. Sabe, conforme o caso avança, se houver coisas que você acha que pode divulgar dentro das regras, sabe? Ao defender o caso, você deve seguir todas as regras de conduta profissional sobre o que pode ou não dizer. Então, muitas advogadas simplesmente adotam a postura de não vou interagir com a imprensa, não vou dizer nada. Talvez seja o caso, mas o problema é que se você não interagir com a imprensa, é que a única história que está circulando é o que a promotora disse e o que ela colocou nos autos, o que não é nada bom. Sim, e essa batalha, tenho certeza que você percebe, porque, como alguém que cobre isso, você sabe que quando sai um novo documento, essa é a informação que geralmente chama a atenção das manchetes. Vamos conhecer o lado de Michael McKee. Hoje é apenas um passo em um processo longo, mas veremos os próximos acontecimentos. Advogada Sky Lázaro, sempre bom tê-la no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigada, Chris. Isso é tudo do On The Case pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube, Spotify e agora também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.